Olha, como professor de ética corporativa, uma coisa que eu vejo muito claramente é que a maior transformação nas organizações hoje em dia não vem de um software novo, não. Vem de uma nova mentalidade. É sobre isso que a gente vai conversar. Essa passagem de uma cultura de meros executores para uma de verdadeiros donos. Então vamos direto ao ponto. A pergunta que, para mim, define o futuro de qualquer organização é exatamente esta. A cultura de trabalho aí dentro cria pessoas que só cumprem ordens, ou cria pessoas que tomam as rédeas do negócio como se fosse delas? A resposta para isso, bom, ela define tudo. Primeiro, a gente precisa entender o problema. Aquele problema que muitas vezes é invisível, sabe? Mas que drena a energia de qualquer time. A cultura da execução. É bem aqui que o engajamento morre e o potencial vai pelo ralo. Esse mapa de maturidade profissional aqui é perfeito para a gente entender isso. Dê uma olhada nesses 4 níveis. A grande maioria das empresas, muitas vezes sem nem perceber, opera bem aqui, nesse círculo mais interno. O nível 1. Elas acabam criando um verdadeiro exército de executores, quando o que elas mais precisam é de um time de donos. E o que é, afinal, essa tal de cultura do executor? Bom, é aquele ambiente onde o lema é "faça o que foi pedido". Sabe aquela situação clássica? Alguém vê um erro num relatório, mas pensa, não foi isso que me pediram para fazer, e simplesmente ignora. É isso. É o cumprimento do mínimo, só o necessário para não ter problema. E essa citação resume o perigo de um jeito perfeito. No mundo que muda o tempo todo, fazer apenas o que foi pedido é o primeiro passo direto para a irrelevância. É um caminho sem volta, tanto para a carreira de uma pessoa quanto para o futuro de uma empresa. Ok, então se o problema está diagnosticado, vamos para a solução. E a cura para essa cultura da execução está na construção de um princípio que é, ao mesmo tempo, ético e muito, muito poderoso: a mentalidade de dono. A mentalidade de dono nos leva lá para o nível 4 daquele nosso mapa. É uma virada de chave completa. É quando cada pessoa do time começa a agir com o mesmo cuidado, o mesmo zelo de quem fundou o negócio. O foco deixa de ser a tarefa e passa a ser o resultado. A obrigação vira a missão. É sobre proteger a empresa, a cultura, o futuro. Agora, essa comparação aqui é sensacional. A melhor analogia que eu conheço é a do inquilino e do proprietário. Pensa só, o inquilino vê uma goteira, que ele faz, liga e avisa. O proprietário, por outro lado, ele não só conserta a goteira, ele sobe no telhado, procura a origem do vazamento e conserta o problema na raiz, para que nunca mais aconteça. Essa é a diferença fundamental entre um executor e um dono. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como se constrói essa cultura? A resposta, e isso é o mais interessante, não está em ferramentas novas e mirabolantes, não. Está em aplicar as ferramentas que todo mundo já conhece, só que com essa nova mentalidade. Vamos pegar o ciclo PDCA, por exemplo, uma ferramenta super clássica de gestão que se ensina em qualquer curso de administração. É poderosa? Sem dúvida. Mas o resultado dela, depende totalmente da mentalidade com que ela é usada. Com a mentalidade de dono, o PDCA deixa de ser uma ferramenta de controle para se tornar uma de empoderamento. O planejar não é mais o líder definindo a meta para a equipe, mas construindo a meta com a equipe. O checar deixa de ser uma caça às bruxas para achar o culpado do desvio e se torna uma celebração do que foi aprendido com aquilo. A energia muda completamente, sabe? Sai do controle e vai para o crescimento em conjunto. Vamos para outro exemplo clássico, o diagrama de Ishikawa. A famosa espinha de peixe que a gente usa para investigar a causa raiz de um problema. Numa cultura de execução, essa ferramenta pode virar uma arma para apontar dedos. Qual área errou? Quem foi o responsável? Mas, numa liderança com mentalidade de dono, a pergunta muda radicalmente. Ela deixa de ser quem errou e passa a ser o que no nosso sistema permitiu que esse erro acontecesse. Pensa num bug de software. Em vez de culpar o programador, a equipe investiga. Nossa revisão de código falhou? Nossos testes não foram suficientes? A ferramenta, então, passa a construir segurança psicológica, em vez de espalhar o medo. E qual é o impacto real de tudo isso no fim do dia? Bom, uma cultura forte, baseada na mentalidade de dono, vai muito além de criar um ambiente de trabalho mais agradável. Ela cria uma conexão direta e poderosa entre as pessoas e os resultados do negócio. Dá uma olhada nessas competências listadas aqui. Comunicação inspiradora, inteligência emocional, gestão de conflitos. Por muito tempo, isso foi chamado de soft skill, quase como se fosse um extra. Mas a verdade é que essas são as competências essenciais da liderança. São a base para construir a confiança que as pessoas precisam para se sentirem seguras e agirem como donas. E o resultado disso tudo aparece nos números, nos indicadores.
Quando as pessoas agem como donas, o alinhamento estratégico da empresa dispara. A produtividade cresce, a qualidade melhora, a capacidade do time todo se expande. Não é mágica, gente. É simplesmente a consequência natural de ter uma equipe engajada e com autonomia. Então, aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. O segredo não é ter as melhores ferramentas de gestão. É a filosofia por trás do uso de cada uma delas. Uma cultura forte, de donos, transforma cada processo, cada reunião, cada decisão do dia a dia. E isso nos leva ao ponto final, a parte mais importante de toda essa análise: a decisão. Essa transformação toda não vem de um memorando da diretoria ou de um programa novo do RH. Ela é uma escolha. Uma escolha que cada um, em qualquer nível da organização, precisa fazer, todos os dias. É a decisão de não apenas reportar o problema, mas de se comprometer com a solução. E assim, a gente termina com um desafio. A mudança começa agora, com uma decisão individual. A pergunta-chave não é se a empresa está pronta para a mudança. A pergunta é: quem aqui está pronto para agir como dono?